Diga amém. Levante a mão para eu ver quem está me ouvindo bem. Audível e também sem interferência, né? Audível e compreensível, né? Queridos irmãos, Igreja do Senhor, as lições desse trimestre, sem querer menosprezar dos outros, ela para mim foi assim, ela é muito marcante. E ela, na época que nós estudamos essa revista, em 2016, esse tema, eu doei revista para pessoas, indiquei para pessoas, pela relevância do conteúdo. E quando ela veio, apareceu agora outra vez, para mim foi muito importante, porque chegou no momento do crescimento espiritual, especificamente das famílias, quando estão todos em suas casas, onde os cultos domésticos voltaram, graças a Deus, e a lição sobre família vem trazer uma grande contribuição para uma convivência nos moldes da palavra do Senhor, e eu estou grato por tudo. A lição de hoje, que é a lição número 11, fala da proteção da família. Só para eu ter mais segurança de que não estou falando só do assunto. Quem tem essa lição aí com vocês? Levante assim para eu ver. 1, 2, 3, 4. Esse é de 2016, o último trimestre. Nós ainda teremos mais 2 ministrações pela frente, tá bom? 12 e 13. Então, dê uma lida lá. O texto base está no Salmo 128. Mas vamos decorar junto aí rapidamente aí o assunto. Assunto da lição, proteção da família. Texto áureo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, verso 1. A verdade prática diz assim: seja qual for a ameaça que a família cristã enfrenta, estejamos certos de que em Cristo a vitória é certa. Amém? Amém? Muito bem, então, o Salmo 128, que é o Salmo da família, que eu considero, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vocês têm o Salmo? Tem a Bíblia, né? Abre tua Bíblia aí, por favor, para a gente ler todo mundo assim num coro só. Só são 6 versículos. Quando todos tiver encontrado, vai dizendo aleluia, glória a Deus. Apesar de ser um estudo, nós estamos livres para glorificar a Cristo, adorar a Cristo, amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. Ainda tem uns 3 aí, né? Então vamos todo mundo junto, bem bonito, bem forte. Bem-aventurado aquele do trabalho das tuas mãos comerás, a tua esposa, glória a Deus. Então, os ataques contra a família é o primeiro ponto. Aí vem relativismo moral, vem valores anticristãos, ideologias mundanas. Segundo ponto, a proteção do lar depende de Deus, depende do casal, depende de todos. A família é prioridade, priorizar a família, ensinar princípios e tempos de comunicação. E aí aplicação pessoal. Fazer um resumo de tudo isso em 40 minutos é quase que impossível. Por isso, como ela tem uma linguagem muito bem explicada, eu vou tentar ler da melhor forma que você possa compreender, e cabendo e necessitando de algum acréscimo, eu vou estar fazendo, tá bom?
vivemos no tempo em que os princípios e valores estão sendo constantemente desconstruídos, não é verdade? E quando as famílias têm sido bastante afetadas pela relativização moral, pelo ataque direto, impetrado por agentes do mal, que buscam a todo momento destruí-la, a família cristã, ou as famílias cristãs, precisam identificar quais são essas ameaças que surgem a todo instante, buscando em Deus os meios e armas apropriadas para a sua proteção. Lá no texto que aponta na revista aí, que é 2 Coríntios 10, 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Esses 2 versículos seriam suficientes para eu estar ministrando para os irmãos aqui amanhã todinha, sobre esses 2 versículos aqui. Mas ele é profundo, porque ele é profundo, na verdade. Então, é importante a gente entender que é algo de punho espiritual, e as pessoas, os instrumentos que se levantam contra a família, são instrumentos manipulados pelos interesses do inferno, e que não são poucos. Vocês sabem muito bem que a família tem sido alvo de tanto bombardeio, porque estão atingindo diretamente uma criação divina, que é a família, uma instituição de Deus. Os ataques contra a família. Satanás tem atacado continuamente a família por diversos meios, utilizando-se principalmente de conceitos pós-cristãos, quando os valores cristãos são desdenhados. A família tem sido bombardeada principalmente pela ideia de casamento como um compromisso mutante e temporal, e que gera inúmeras outras deformidades. O relativismo moral. O relativismo é uma atitude ou doutrina que afirma que não existe verdade absoluta ou validades intrínsecas, mas que tudo é relativo, dependendo da percepção ou consideração que alguém tenha. É importante você ter entendimento disso aqui, tá, igreja? Irmãos, o que é o relativismo? Quando os opositores da verdade insistem em negar os valores morais fixados por Deus, ficamos expostos a várias teorias de cunho relativista e que buscam tornar valores absolutos em atributos particulares e individuais. Então é um grande perigo. Todavia, cremos que a palavra de Deus é absoluta e nela encontramos todos os valores morais e éticos suficientes para o sucesso de nossa família. Muitos têm sido enredados nessas vãs sutilezas, mas Deus nos alerta sobre o perigo de relativizar os valores. Olha o que diz Colossenses 2:8 e também Isaías 5:20. Colossenses 2:8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, seguindo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Isaías 5:20 fala assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Isso te leva faz pensar em alguma coisa nos últimos tempos? Onde o criminoso é vítima, e a vítima vira criminoso. O sistema mundano, que eu considerava uma locomotiva andando dessa forma, começou a pegar o lado errado, e foi virando, nós estávamos chegando quase o contrário, andar com os pneus para cima.
Graças a Deus que isso tomou, ultimamente, um outro destino. E assim vamos. 2, valores anticristãos. Os princípios tradicionais da família estão desmoronando. Meu Deus, quase não saía, estão desmoronando, principalmente por causa de leis, escutem, que estabelecem valores anticristãos e contrariam os princípios da palavra de Deus. Leis, outros aqui. Autoridades legislativas no mundo todo têm elaborado leis que contrariam frontalmente a vontade de Deus, estabelecida na Bíblia, em obediência ao espírito do anticristo. Lá em 1 João 4,3 adverte a gente: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Entenderam? Toda e qualquer lei promulgada em conflito com a palavra de Deus, resulta em graves prejuízos à família em todos os aspectos. Leia, vamos ler o que Isaías capítulo 10, verso 1. Isso merece a oposição de pais e líderes cristãos. Oposição contra isso e posição a favor da sua fé. Olha o que diz Isaías 10, 1. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão. O ai de Deus, irmãos, é muito sério. E lá em Atos 5:29 diz assim: porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Observem a importância do posicionamento do povo de Deus. Nós precisamos estar atento. E com relação a esses valores anticristãos, nós sabemos em nosso país que já é definido aqueles que trabalham contra a família. Já está muito claro nos últimos tempos. E a igreja precisa ser esclarecida quanto a isso. Nós precisamos estar esclarecidos sempre quanto a isso. 3. Ideologias, ou melhor, desculpem. Toda e qualquer... isso mesmo. Ideologias mundanas, é o número 3, do primeiro ponto ainda. Outros termos que são utilizados para identificar as ideologias mundanas na atualidade são secularismo, pós-modernismo, hedonismo, materialismo, ideologia de gênero e etc. A igreja não está isenta de toda a influência e perniciosidade que os ideais anticristãos de uma sociedade sem Deus produzem. Por isso precisa estar centrada na palavra de Deus. Quando ele diz que a igreja não está isenta de da influência de tudo isso, é exatamente porque nós somos cidadãos, vivemos na terra como cidadãos, e as leis que são, então, aprovadas, vêm para todos. Então, isso afeta nós. Isso nos atinge, se elas vêm, e elas vêm com o propósito de desconstruir aquilo que nós aprendemos e que nós ensinamos na palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 3, 14 e 17, fala o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Palavra do Senhor. Quem está entendendo, dê glória a Jesus para a gente ouvir aí. E assim, querida igreja e amados irmãos,
qualquer que seja o termo, né, utilizado, o fato é que todos eles revelam um total interesse em se opor a Deus e a tudo que se refere à esperança cristã, especialmente quanto aos seguintes valores mundanos. Vamos lá. Valores entre aspas, tá? Especialmente aos seguintes valores mundanos: desvalorização da vida, disfarçando as modalidades de assassinato, aborto, eutanásia, pena de morte e etc. Assassinato. Ultimamente vocês perceberam, todos percebemos, que o assaltante, ele é poupado. Quando alguém comete um latrocínio, a sociedade já estava com a cabeça tão voltada que dizia assim, mas também porque reagiu. Olha o entendimento. Ou seja, o sujeito pega uma arma, planeja sair com aquela arma para fazer o mal contra alguém. Quando ele vai assaltar uma pessoa que, por instinto, todos temos o instinto de defender o que é nosso. Se uma criança tiver com o brinquedo na mão e você for tirar o brinquedo dela, ela vai chorar, vai esboçar alguma reação. E alguém vai proteger o que é seu, o meliante, o ladrão, o assassino, dispara contra a pessoa e mata. E aí alguém diz, não, porque reagiu. Não é assim. O meliante, o bandido, ao invés de pegar uma arma, ele precisaria pegar um computador, pegar alguma coisa, pegar uma enxada, botar na costa e buscar um trabalho para ganhar dinheiro, para se manter. Então, esses valores, a coisa estava ficando tão feia, que a vida passou a ser desvalorizada. E outro ponto, outra coisa, a desvalorização da vida virou uma coisa quase que normal. Nós chegamos no Brasil a 64 mil assassinatos por ano. Parou para pensar sobre isso? Graças a Deus que deu uma diminuída. Outra coisa, que vale a pena de colocar aqui com relação a isso aí, outra coisa, o aborto. O aborto, meus irmãos, graças a Deus que enterraram ultimamente esse projeto maligno, mas o Malafaia perdeu parte dos cabelos lutando por essa situação, para acabar com isso. Marcos Feliciano, a bancada evangélica se posicionaram, mas muitos parlamentares, até se dizendo católicos, mas com medo do sistema, se posicionavam a favor do aborto, que é um grande atentado contra a vida. Isso aí é um perigo, porque outros projetos de lei vão surgir por pessoas do lado do mal, para tentar ir contra a vida. Ou seja, é uma proteção à prostituição, é um cômodo para prostituir-se legalmente, porque se a gravidez surgir, pode tirar a criança, mata o menino, não tem nada contra você. E eu fico pensando, cristãos que têm a mente tapada, que não conseguem ver nada disso, quando nasce uma criança na família, tem o maior carinho, abraça, beija e tal, faz festa, mas às vezes apoia o aborto, que é assassinato dessa criança. Quantos dos nossos filhos, netos, seja parentes próximos, amigos, criancinhas que nós amamos, poderiam não ter nascido se isso tivesse vingado, se o aborto se tornasse legal em nosso país. Outra coisa é a eutanásia. Alguém está sofrendo, estado terminal, e ele pede para morrer. Acontece muito com pessoas que sofrem com câncer, e aí, onde é permitida a eutanásia, alguém vai lá dar uma injeção letal e a pessoa morre, ou por outros motivos que queiram morrer, né? E a pena de morte também, são coisas que desvalorizam a vida, e são interesses dos infernos que têm se levantado. A pena de morte, muitas pessoas, até cristão, é favorável. Deixa eu te falar, não tem respaldo bíblico na graça, no período da graça. Na lei tinha, mas na graça não. E na estrutura do nosso país, se Deus defenda, entrasse uma lei dessa, ia haver muita injustiça, pessoas iam ser assassinadas injustamente pelo Estado.
Lá em 1 João 5,19, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Nós sabemos que por tudo isso que a gente tem visto e ouvido, não há dúvidas de que o maligno tem influenciado, está influenciando nesse mundo. Uma outra coisa, valores do mundo, desvirtuamento dos valores éticos básicos, desdenho da honestidade, do domínio próprio, da simplicidade da vida, do esforço pessoal, do altruísmo e etc. E glorificam o sucesso a qualquer custo, o culto do corpo, a sensualidade, a ostentação, o esfacelamento do mérito, cotas para isso, cota para aquilo, né, tirando da pessoa o mérito de conseguir por esforços próprios, o individualismo e etc. Esse pequeno pontinho aqui, queridos irmãos, me daria argumento para falar muita coisa a respeito dessa questão da desvalorização dos princípios e também da ética, não é? E do culto ao corpo, e o que é pior, da sensualidade, da ostentação, do esfacelamento do mérito. Tem vários vídeos interessantes que trazem um esclarecimento para a gente a respeito dessa questão, mas o que a gente precisa entender, meus irmãos, é que a honestidade, que é um valor insubstituível na vida de uma pessoa, que todos nós devemos ser honestos e honestas, é o que se espera de todo mundo, virou motivo de mangofa, de brincadeira em nossa nação. E o nosso país, ele é tido como um dos países desonestos, onde impera a corrupção, porque nas bases, isso não é levado a sério. E é importante que a igreja cristã, nossas famílias, nós como pai de família, possamos influenciar em nossos filhos esse princípio, esse caráter de honestidade, porque nem sempre a igreja consegue implantar isso. A pessoa que não tem uma boa educação doméstica, que não tem o ensinamento dos pais, o acompanhamento dos pais, para ser honesta, para respeitar as autoridades, para poder honrar os princípios, essa pessoa vem para a igreja e vai ter esses desafios, como um gigante em sua frente, para mudar, e nem todos mudam. Eis a explicação, porque tem muitos cristãos, que estando na igreja, têm caráter duvidoso, porque a educação doméstica é que cuida dessa questão dos princípios, do ensinamento da honestidade e outros, ok? O domínio próprio, isso aqui é importante, é um dos frutos do Espírito na vida de uma pessoa. E tenha cuidado, porque a mensagem do mundo diz que se o teu coração deseja, faz. É isso que você quer fazer? Então faz, seja feliz, se realize. Essa é a mensagem do inferno. A pessoa está aqui, tem um abismo enorme, não consegue pular até o outro lado, mas é o que ele deseja, está do outro lado. E o inconsequente, às vezes até dizendo que é cristão, diz, não, mas é isso que tu quer? Então vai, filho, vai. E a pessoa vai, cai no abismo e se ferra todinho, é o que tem acontecido. E aí tem que prevalecer a sinceridade dos pais, dos parentes, dos amigos, dos irmãos, dos líderes da igreja. Pode doer dizer, tu não consegue pular para lá, não é possível você ir, não é o tempo de você chegar lá, então te aquieta, vai contra a tua vontade, vai, mas você será preservado com vida. Talvez isso seja difícil para alguns, porque tem muitos que têm facilidade, né? Cuidado com esse espírito de Absalão. É só para, não importa a tua decisão. O que você decidir, eu estou contigo. Mentiroso, mentirosa, falso. Está nada, se estiver se queimando lá, não vai. O marido abandonando, não aparece para dar um conselho. Se estiver desempregado, não vai cuidar. Se estiver no hospital, não vai visitar. Isso são mensagens diabólicas. E cuidado você que anda se apegando pessoas pelo carisma. Carisma não substitui caráter. Por isso nós cristãos temos que ter o caráter, mais do que o carisma.
Jesus ensinando os discípulos, ele disse, alguém disse, esse discurso é muito pesado, não dá para continuar aqui, vou embora. E foram embora. Ficou despovoado o ambiente. Os poucos que restaram, Jesus perguntou, vocês também querem ir? Fica à vontade. Mas teve um corajoso, que tinha uma visão de mudança, sabia que precisava de tratamento, de caráter, precisava de Deus. E disse, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Cuidado com isso, nós precisamos ter muito cuidado a respeito disso. O caráter é insubstituível na vida de um cristão. Continuando, na letra C, desculpa, irmão, a gente se cansa com essa máscara aqui, a vontade de arrancar, mas quando a gente está fora de forma, assim como eu, né? Subo uma escada, já fico desse jeito, né? Não é fácil. Mas vamos dar uma pausada, né? Agora, queridos, com relação à ostentação, cuidado, o rapaz não trabalha, mas anda numa moto nova, celular de primeira, roupa de marca, e você, pai, mãe, tio, seja lá quem for, que está próximo, se você se omitir a falar a verdade para essa pessoa, ou ir atrás, não fique nesse negócio de faz de conta, empurra com a barriga. O que está acontecendo, meu filho? Você está adquirindo isso aonde? De quem? Como? Tem pai que é menos eficiente, mãe que é menos eficiente do que a Receita Federal. Olha que a Receita Federal cuida do Brasil todo. Acompanha por meio do CNPJ e do CPF das pessoas. E às vezes tem pouca gente dentro de casa e não tem esse cuidado. E sabe, irmãos, é aquela mãe que, onde tu arrumou isso, menino? Ah, eu achei ali, tal. Vai lá ver se tu acha mais para nós. Tem pai que é assim, tem mãe que é assim. Traz para cá, menino? Não. Tem pai que não. Onde você arranjou? Teve um dia, um irmão aqui a polícia apareceu na frente da casa do irmão, aqui da Rua 4, do São José. Chegou lá, queria falar com o fulano e tal. Era filho do irmão. Não tá. O que era? Não, tem um negócio lá na delegacia. A gente queria falar com ele. Não está. A polícia foi embora. Qual é a delegacia? Ele perguntou antes de ir embora. A polícia, lá assim, tá bom. Quando o filho chegou, ele pegou o filho pelo braço, bora lá, na delegacia. Chegou, tem alguma coisa que aconteceu contigo lá. Levou o filho lá para apresentar e ver o que estava acontecendo. Pai de caráter. Tem pai que não tem caráter, de pai, fala paz. A polícia chegou, ele já pega o filho e esconde. Se esconde para cá. E o filho se esconde, e ele para ocultar os erros do filho. Cuidado, isso é muito perigoso. Você está plantando nesse filho um caráter deformado, o que certamente não agrada ao Senhor, e vai trazer grandes prejuízos para você e sua família depois. Ok? Lá em Amós capítulo 6, verso 1, diz assim: ai dos que vivem sossegados em Sião, dos que estão confiados no monte de Santa Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Está falando dos que estão acomodados com as circunstâncias, e não agem. O que acontece? O Senhor diz, não vos conformeis com este mundo, diz a palavra do Senhor. Então, nós não podemos fechar os olhos para as circunstâncias em nossa volta e estar tranquilo, porque os valores que o mundo defende são totalmente opostos aos valores estabelecidos por Deus. Distorção das bases antropológicas e das leis naturais. Estou na letra C do primeiro ponto. Destrói o conceito de família, colocam no mesmo patamar moral o matrimônio, homem e mulher, e a união de pessoas do mesmo sexo, permite que cada um escolha o que deseja ser, homem e mulher, né, gay, lésbica, travesti, transgênero, etc. Mesmo que a biologia e o espelho testemunhem o contrário. Isaías 5,18
diz assim: ai dos que puxam iniquidade e concordam